Eu estou começando esse canal com apenas um intuito. O intuito é o quê? Facilitar a comunicação atualmente. Atualmente, a nossa comunicação ela está sendo muito escassa em vários fatores, em vários ramos. Tanto nas redes sociais, tanto presencialmente, nas organizações, que são as empresas. A comunicação ela tem que ser clara. Ela não pode ter ruídos entre o locutor e o interlocutor. E sendo assim, eu já vou começar esse canal falando sobre este livro aqui. Como falar corretamente e sem inibições. Ele foi escrito por um autor muito conhecido na área da comunicação, Reinaldo Polito. Essa edição aqui já tem muitas anteriores, então ela foi bem reformulada, né, de acordo com a nossa atualidade. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre nossa comunicação, como que deve ocorrer, o porquê a gente tem que ter uma comunicação clara, o porquê a gente tem medo de se comunicar. Vamos lá, no capítulo 2, porque eu já comecei a ler esse livro, então eu vou abordar como se pode dizer, as informações mais importantes para vocês. Vamos lá, no capítulo 2, ele fala assim: como controlar o medo de falar em público. Como surge o medo de falar em público? Se você sente medo de falar em público, seja bem-vindo ao clube e fique sabendo que ficará muito bem acompanhado, pois a maioria das pessoas está na mesma situação. Por outro lado, você não deve supor que se trata de um problema sem solução, estando condenado a viver com esse desconforto pela vida toda. Ele vai lá e garante que posso garantir, depois de ter orientado pessoalmente mais de 30 mil pessoas, ou seja, mais de 30 mil pessoas têm esse pensamento, esse paradeiro de falar no público. E o mais importante que a gente tem que saber sobre nós mesmos, que o mecanismo do medo é uma forma natural. Eu vou ler esse parágrafo para vocês. O medo é um mecanismo natural de defesa, que foi aperfeiçoado pelo ser humano desde os tempos mais primitivos, ou seja, desde os primórdios, desde as primeiras pessoas que veio na Terra. Naquela época, por exemplo, quando as pessoas viam um rio caindo, um raio caindo, com receio de ser atingidas, fugiam para se proteger. Ou seja, esse mecanismo de medo, esse mecanismo de proteção já foi se criando através de fenômenos da natureza. Quando o homem via o raio caindo e ficava com medo, logo ocorria uma descarga de adrenalina que aumentava a sua pressão sanguínea, fortalecia os seus músculos e o preparava para uma fuga mais rápida. Ou seja, acontece muito com a gente, seja na hora de realizar uma entrevista, uma reunião, apresentar um trabalho na faculdade, existe aquele frio na barriga, existe aquele calafrio, a mão suando. Isso se chama mecanismo de defesa. Esse é o nosso medo, isso é uma coisa natural que vem da gente. Mas a gente pode aperfeiçoar muito mais ainda através da nossa comunicação. A nossa comunicação ficando mais clara e persuasiva para as pessoas, assim, as pessoas conseguindo entender o que a gente está falando de uma forma bem clara e coesa, isso vai perder o medo. Por quê? A nossa forma de mecanismo de defesa vai estar ali oposta. Ela vai estar ali se ajeitando com o nosso interlocutor, quem está ouvindo a nossa conversa, a nossa fala. Então, a importância da comunicação, ela está relacionada a vários sentidos, tanto no sentido de ouvir, no sentido de escrever, no sentido até mesmo de falar. A comunicação, ela envolve muito a nossa parte psique humana, de entender o lado da pessoa e o nosso lado para a gente poder fazer um diálogo bem propenso e bem persuasivo que beneficia as duas partes. Então, eu peço para vocês ficar nesse canal aqui. Eu estou começando agora esse canal e eu quero muito, muito compartilhar todas os meus conhecimentos referentes à comunicação e também eu quero que vocês tragam mais informações sobre a comunicação aqui nos comentários que a gente pode dialogar mais e sempre. Eu agradeço a quem está até o final deste vídeo e siga aqui para obter mais informações sobre o meu canal.